começamos com gramática, falando sobre a linguagem poética. A linguagem poética é basicamente um poema escrito com o intuito de emocionar o leitor, fazendo associação de ideias. Alguns significados das palavras que o autor traz dentro desse poema, elas não têm um sentido literal, um sentido real da palavra, que é o exemplo dessa frase que eu vou ler agora. A menina passava tempos e tempos mergulhada em seus sonhos infantis. Então, mergulhada aqui não está no seu sentido real, ele está no sentido mais poético, né? Mergulhada em seus sonhos infantis. E a linguagem poética ela também tem o intuito de provocar no leitor a criação de uma imagem poética acerca daquilo que está escrito, né? Quando o leitor ler determinado poema, determinada frase, ele vai conseguir imaginar da maneira dele aquilo que está sendo dito, né, escrito naquele poema. A linguagem poética ela também não é só exclusiva de poemas, ela também pode ser empregada em textos em prosa. Vamos ver agora o tipo de linguagem poética que eu posso utilizar. Então, a gente tem diferentes situações do uso da linguagem. Então, a gente pode empregar as palavras com diferentes sentidos para expressar nossas opiniões, ideias e emoções. Aqui, no caso, nós temos dois sentidos. Sentido próprio, que é o sentido literal das palavras, como elas são definidas no dicionário. Então, eu tenho um exemplo aqui. A serpente é um animal venenoso. Tá ok? Significado ok, igual ao dicionário. E nós temos também o sentido figurado, que aí dependendo do contexto, ele tem um outro significado para aquela palavra, né? Ele tem um significado mais particular. Então, exemplo, essa bruxa é uma serpente. O primeiro exercício pede para que a gente leia a primeira estrofe do poema Amor. Amor é parecido com um campo florido. Então, aqui eu tenho uma linguagem poética, eu tenho as palavras sendo utilizadas no seu sentido figurado e eu também, a partir desse poema, posso criar uma imagem poética na minha cabeça. Letra A. Qual dessas fotos representa a imagem poética presente na estrofe acima? Qual dessas duas imagens vocês acham que mais representaria essa primeira estrofe do poema? Assinalem. Na letra B, vocês vão criar uma outra imagem poética empregando a expressão campo florido. Exercício número 2, a gente começa fazendo a leitura desse pequeno texto de uma gaivota chamada Fernão Capelo Gaivota. Era de manhã e o novo sol cintilava nas rugas de um mar calmo. A 2 quilômetros da costa, um barco de pesca acariciava a água. Esse trecho vem de um texto de um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Então, a primeira pergunta, as palavras destacadas no texto formam imagens poéticas? As palavras, no caso, são rugas e acariciava. Então, vocês vão olhar a imagem aqui e vão falar se em alguma dessas características da imagem tem algo que se pareça com as rugas de um mar calmo e com a palavra acariciava no sentido de acariciar, o barco de pesca acariciando a água. Vai responder sim ou não. Na letra B, para você, o que significa a expressão rugas de um mar calmo? Então, leiam o primeiro trecho ali da história e escrevam o que significa isso para vocês. E a letra C, porque o autor disse que um barco de pesca acariciava a água. O que significa um barco de pesca acariciar a água? Exercício número 3, nós vamos reler o trecho do conto Temporal no Amazonas. Eram homens e mulheres daquele pedaço verde do mundo, certo de que deveríamos chegar no começo da noite. Letra A, porque o autor usou a expressão pedaço verde do mundo. O que ele quer dizer com isso? O que é o pedaço verde do mundo nesse contexto do conto? E letra B, de que outra maneira ele poderia dizer isso? Aí vocês usem o sentido literal para dar significado. Na número 4, vocês vão sublinhar, vão passar um marca-texto, uma caneta, um lápis de escrever, o que vocês tiverem. No texto, o temporal no Amazonas, outras palavras e expressões da linguagem poética, outras palavras que estejam sendo usadas no sentido figurado e não no sentido literal. Segunda parte da nossa atividade de hoje, nós vamos fazer uma retomada de conceitos do que são palavras monossílabas, o que são palavras oxítonas e proparoxítonas. Então, palavra monossílaba, vocês estão cansados de saber que são palavras que têm uma sílaba só. Por exemplo, a palavra pá, a palavra sol, então ela só tem uma sílaba, então ela é mono vem de um. Uma palavra oxítona é uma palavra que tem duas ou mais sílabas e a última sílaba é tônica, é a sílaba mais forte. E a proparoxítona é uma palavra que tem 3 ou mais sílabas, em que a antepenúltima sílaba é que é a mais forte.
Aqui a gente tem algumas regrinhas de acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Então, as palavras monossílabas, elas podem ser átonas ou tônicas. Átonas é quando ela tem o som mais fraquinho e tônica é quando ela tem o som mais forte, a sílaba mais forte. Então, as monossílabas tônicas, terminadas em a, as, e, es, o, os, são acentuadas. Então, aqui a gente tem exemplo, ó, pá, mas, pé, mes, pó e nós. As palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens, também são acentuadas, que é o exemplo da palavra vatapá. Então, lembrem que a oxítona tem sempre a última sílaba mais forte. Então, vatapá, sofás, sofá, chaminé, viés, vovô, xodós, refém e parabéns. Vocês viram que todas as sílabas são as sílabas tônicas, né? No caso aí, todas acentuadas. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas têm acento. Então, proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba tem acento. Então, para ser uma proparoxítona, ela tem que ter 3 sílabas ou mais e sempre a antepenúltima. Eu conto de trás para frente, é a terceira sílaba. Então, eu tenho um exemplo aqui: mamífero, rápido, relâmpago, ônibus e sólido. Na sequência, temos o primeiro exercício. Então, vocês vão ler a tirinha aqui do Calvin com bastante atenção e vocês vão retirar dessa tirinha palavras que sejam acentuadas monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Então, eu já li o texto e eu coloquei um exemplo de cada uma delas para vocês prestarem bastante atenção. Então, monossílabas acentuadas nessa tirinha são 3. Eu coloquei a primeira aqui para vocês. É monossílaba e está acentuada. Então, vocês vão achar as próximas duas que tem. Oxítonas. Tem apenas 2 oxítonas na tirinha. Eu coloquei uma aqui para vocês, que é a palavra peraí. Ela está acentuada na última sílaba. E a proparoxítona, nós temos 4 exemplos e eu coloquei um também, estômago, né? Então, se eu separar a sílaba estômago, eu tenho 4 sílabas. Lembra que eu falei que a antepenúltima ela é a terceira sílaba contando do final da palavra para trás. Então, ó, o go é a primeira, o ma é a segunda, o to é a terceira. Antepenúltima está acentuada, então é proparoxítona. Exercício número 2, vocês farão a leitura de todas essas palavras. Prestem bastante atenção, algumas não são acentuadas, mas também têm sílaba tônica. E aí vocês vão circular as palavras oxítonas, que é aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. Já vou adiantando que são apenas 2, tá? Prestem bastante atenção. E aí embaixo vocês vão copiar apenas as palavras proparoxítonas, lembrando que todas as proparoxítonas têm acento na antepenúltima sílaba. Exercício número 3, bem tranquilo para fazer. Vocês vão reescrever essas frases, substituindo a figura pela monossílaba dela. Então, vovó deu o que é isso aqui? Nó. Vovó deu um nó no fio de lã. Gosto de tomar uma xícara de chá quando está frio. Então, é só substituir a figura pela palavra. Exercício 4, vocês vão escrever o nome de 5 estados brasileiros, que são palavras oxítonas acentuadas. Então, 5 estados que tenham a última sílaba acentuada. Coloquei aqui como exemplo já um estado para vocês. Goiás. Então, a última sílaba, as, tem um acento, a sílaba mais forte. Então, já está aí para vocês. Agora, achem os outros 4 estados. Número 5, escreva o nome de 3 frutas, que são palavras oxítonas, também que tem a última sílaba mais forte, mas que não tem acento. Então, eu coloquei uma fruta aqui que vocês jamais pensariam nela, que é umbu. Então, umbu. O bu é mais forte, ela é tônica, né? Então, agora falta vocês acharem outras 2 frutas que tenham a última sílaba mais forte, mas que não tenham acento. Chegamos à última parte das atividades de hoje, então nós vamos ler esse trechinho aqui do poema, da Adriana Falcão. Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. Tristeza é uma mão gigante que aperta seu coração. Vocês estão percebendo a linguagem poética? Tem até uma imagem poética na lateral para dar mais ênfase no que a autora quer dizer.
Então, consulte um dicionário e converse com os colegas. Vocês não têm como conversar com os colegas nesse momento, mas consultar o dicionário, para quem tem o dicionário físico pode estar utilizando, se não, use aqueles 2 sites que eu já passei para vocês anteriormente em outra videoaula, para poder consultar essas 2 palavras. Então, as palavras destacadas no texto, que são felicidade e tristeza, foram definidas da mesma maneira que no dicionário? Vocês vão responder sim ou não. B. Qual é a principal diferença entre a definição do texto e a do dicionário? O que elas têm de diferente? O que no dicionário está escrito e aqui está descrito que as difere? E letra C. Como você definiria a palavra felicidade e tristeza? O que é felicidade e tristeza para você? Questão número 2. Adriana Falcão associou ideias de um modo bem pessoal para definir essas palavras. Então, ela definiu felicidade e tristeza da forma que ela pensa. Esse é o modo dela de definir felicidade e tristeza. Agora é a vez de vocês. Vocês vão escolher 4 palavrinhas desse quadro aqui e vão definir usando uma linguagem poética. Então, vocês vão escolher 4 palavras desse quadrinho para poder fazer isso. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês de como fazer uma linguagem poética com essas palavras que estão aí. Então, amigo é um cobertor que aquece só por existir, de perto ou de longe. Paz é quando os inimigos dão as mãos. Então, esses são os 2 exemplos. Então, usem a criatividade de vocês e formem uma linguagem poética bem bonita para eu poder ver depois. Encerramos por hoje, continue se cuidando e até a próxima.